Efésios capítulo 6, nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o versículo 10 a 12, tá bom? Então, vamos lá. Na verdade, 3 versículos, vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção aqui comigo. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Fecha o olho, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esse tempo tão precioso que é o culto, Senhor, que nós celebramos a Ti, celebramos ao Teu nome, celebramos, Pai, o ano, Senhor, do Nazatim de 2023, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, e fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de compartilhá-la, Senhor Jesus, com liberdade, Pai. Senhor, eu te peço que agora o Senhor nos conduza, Pai, a um tempo de crescimento na Tua palavra, e que a Tua voz seja ouvida aqui nessa noite, que o Teu Espírito Santo seja aquele que ministra, Senhor, aos nossos corações, e não eu aqui, Senhor, que se calhe a minha voz para que nós possamos ouvir a Tua, Pai, e é no Teu nome que nós oramos, Jesus, amém e amém, glória a Deus. Bom, nós lemos esse texto aqui, mas deixa eu perguntar, quem aqui é cristão? Levanta a mão aí. Quem aí é cristão de verdade? Levanta a mão mais alto que você puder, para eu ver aqui. Glória a Deus, muitos cristãos aqui no meio. E eu faço essa pergunta, gente, porque a verdade é que é o seguinte: se você é cristão, se você tem esse lifestyle de Jesus na sua vida, há uma coisa que talvez você já saiba, mas é que eu preciso dizer aqui, é que a vida do cristão, ela é desafiadora. Por isso que tem até um meme que fala assim: a vida do crente não é fácil. Você já viu esse meme por aí? A vida do crente não é fácil, e a verdade é que a vida do cristão é desafiadora. Eu não vou ficar enganando vocês, a nossa igreja sempre tem essa postura de não ficar aqui enganando, falando de que é tudo fácil para quem é crente, que é tudo facinho, você não precisa abrir mão de nada, você não fazer nada, nada disso. Agora, a grande diferença é que mesmo a nossa vida tendo muitos desafios, não sendo uma vida facinha, uma vida tudo tranquila, onde você não passa por perrengue, nada disso, a verdade é que nós temos um Deus que mesmo com esses desafios, Ele cuida de nós o tempo todo. É um Deus que está com a gente o tempo todo, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos ama, um Deus que nos garante uma vida plena aqui, mas não só aqui, uma vida eterna com Ele. Então, Deus está sempre conosco, enquanto na verdade, quando você olha do outro lado, o lado da concorrência, vamos dizer assim, a vida, ela pode ser até fácil, mas o problema é que o final dela é problemático. Então, a gente precisa entender que a nossa vida como cristão, ela vai ter alguns desafios, ela vai ter alguns pontos que vão às vezes trazer para nós alguns tipos de embates, vamos dizer assim. E aí, gente, a questão é que é o seguinte: quando a gente olha para esse texto aqui de Paulo, a gente entende algo que é muito claro, que ele deixa escrito aqui, quando ele está escrevendo para a igreja de Efésios, é que nós que somos cristãos, não só temos uma vida desafiadora, mas isso é porque nós estamos num campo de batalha. A verdade é que enquanto nós nos tornamos cristãos, nós entramos num campo de batalha. E aí, gente, nesse campo de batalha não é um parque de diversão, não. Tipo, eu estava vendo os stories hoje do Davi e da Marina, eles estão lá no parque de diversões lá, que eles estão viajando. Gente, pensa numa cara que os dois estão curtindo assim, sem preocupação, tá vivendo a vida,
curtindo, e é bom demais. Eu gosto de ir no parque de diversão, mas a verdade é que quando a gente olha para a nossa vida como cristão, olhando para esse texto aqui de Paulo, fica claro de que nós estamos num campo de batalha. Nós estamos num ambiente onde a parada não é facinho não. Não é uma vida sem preocupação, sem nada. Por quê? Porque fica claro para nós de que nesse campo de batalha há um inimigo que está constantemente tentando acabar com a nossa vida. E eu vou ser sincero com você, esse inimigo que está escrito aqui nesse texto, que está nesse campo de batalha, onde eu e você estamos, a verdade é que ele é muito mais forte do que nós. E mais do que ser mais forte do que nós, ele conhece a fraqueza, ele conhece o ponto fraco de cada um de nós. E é exatamente por isso, exatamente por nós estarmos nesse campo de batalha, contra um inimigo que é muito mais forte do que eu e você, que Paulo deixa claro de que nós temos que estar totalmente agarrados no Senhor. Agarrados em Deus, temos que estar bem colado mesmo no Senhor, porque da mesma proporção em que o nosso inimigo ele é mais forte do que nós, o nosso Deus ele é muito, muito, muito mais forte do que o nosso inimigo. Então a questão é, se eu sou alguém inteligente, eu estou agarrado naquele que está do meu lado, que é muito mais forte do que o nosso inimigo. Olha só, no texto que nós lemos, Paulo começa dizendo isso. Ele fala assim, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. O que ele está querendo dizer? Sejam fortes no Senhor. Não é na minha e na sua força. Não é no quanto a gente acha que a gente pode suportar. Imagina você num campo de batalha. O inimigo vindo cheio de tanque de guerra. Do seu lado tem um tanque de guerra muito maior e você está querendo ir a pé. Não. Sejam fortes no Senhor. Aí ele diz, vistam a armadura de Deus. Por quê? Porque a armadura de Deus ela é muito mais resistente, muito mais forte, muito mais preparada do que a nossa. E aí ele enfatiza exatamente isso, que o nosso inimigo, ele não é inimigo como eu e você, não é um inimigo de carne ou sangue. A verdade é que o inimigo que Paulo está dizendo é que o próprio diabo com o seu timinho de demônios querem vir para acabar com a nossa vida. Por isso que eu comecei dizendo que a vida do cristão não é fácil. Não é fácil, é desafiadora. Graças a Deus nós temos o Senhor. Agora, eu quero que você pense um pouco mais profundo comigo. Paulo aqui, ele está fazendo uma analogia, comparando a nossa vida como a de um soldado, com a figura de um soldado. Tem até ali um soldado. Ele faz essa comparação, e esse conselho que ele dá, de se agarrar no Senhor, de se fortalecer no Senhor, de vestir a armadura de Deus, presta atenção nisso. Esse conselho nada mais é do que a obrigação de qualquer soldado. É a obrigação de qualquer soldado, que é o quê? Estar preparado. Porque imagina numa guerra, um soldado despreparado, ele é derrotado facilmente. Um soldado despreparado, ele é derrotado rapidamente e às vezes até por si próprio. Eu lembro, esses dias eu estava vendo um vídeo no TikTok, sei lá onde era uns malucos armando um morteiro, sabe? É morteiro que chama, aquele negócio que faz, aí estoura a bomba lá. Os caras armaram um morteiro aqui, ó, acenderam. Aí o morteiro tava de ponta cabeça. Fez assim, ó, mano, os caras saem correndo. Certeza que morreu uns lá. Sabe por quê? Isso é soldado despreparado. Tem um outro vídeo de uma galera, acho que é lá, um exército africano. Os caras pegam e dão uma metralhadora na mão de um macaco. Aí o macaco pega assim a metralhadora, é um chimpanzé, ele faz assim, ó, começa a atirar, velho. Isso é porque um soldado despreparado, ele é derrotado facilmente. Então o que Paulo está querendo dizer para mim e para você, e eu quero que você guarde isso agora, é que
eu e você estamos numa batalha. Não é uma batalha aqui humana em que vai vir um inimigo homem assim e que vai vir dar um soco na sua cara. Não é isso. Paulo está dizendo que há uma batalha no reino espiritual, em que eu e você, por sermos cristãos, estamos colocados ali no meio, e que se nós não estivermos preparados, que é agarrados em Deus, fortalecidos nele, confiando nele, entregando tudo para ele, vestindo a armadura dele, nós estaremos despreparados para essa batalha. Então, se você puder, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: esteja preparado. Esteja atento, esteja alerta. Se a pessoa já não tiver alerta aqui, você já dá um pedala nela e fala: fica esperto. Porque olha só, às vezes você pode estar lá no meio dessa batalha, que nem um bobão, perdidão no meio de todo mundo. Você pode estar lá, pode estar acontecendo um monte de coisa na sua vida, na vida espiritual, e você está lá viajando, achando que está tudo de boa. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos no último culto do ano, e nós vamos entrar num período agora em que nós vamos ficar, acho que 3 semanas sem ter culto. Nós vamos ficar 3 semanas aqui, perdão, sem se reunir. E nesse período, muitas vezes, quando nós voltamos aqui, às vezes eu encontro com muita gente que chega aqui muito pior do que saiu no último culto do ano. Quando volta no começo do ano, volta arrebentado. Volta, parece que a vida com Deus não existe mais. Parece que não há um relacionamento mais com Deus. Parece que gastou todo o tempo com um monte de coisa, com festa, Natal, Ano Novo, rolê. Alguns fazem coisas piores ainda, vão, bebe, enche a cara, um monte de coisa. E aí quando a gente volta, a gente encontra um monte de gente desatenta da vida com Deus. Gente desatenta, vive como se não fosse acontecer nada. Mas aí quando menos percebe, no primeiro ataque do inimigo, vem e cai, vacila na vida com Deus. E isso acontece, gente, porque em algum momento da nossa vida, algum momento dessa caminhada, e talvez desses dias que nós vamos entrar agora, às vezes a gente abaixa a guarda, a gente fica um pouquinho menos atento, um pouquinho menos preparado para enfrentar essa batalha. E aí a gente pega e fica totalmente vulnerável para aquilo que o diabo quer fazer contra a sua vida. Então o que eu quero que você entenda é que nós temos que estar preparados. Nós temos que estar pronto todos os dias. Nós temos que estar prontos todos os dias. Temos que estar focado. Não é preparado fisicamente, não é você estar forte, maromba da academia fisicamente, não é isso. Nós temos que estar preparados e fortes espiritualmente. Nós temos que estar firmes com Deus, porque o inimigo está esperando alguma oportunidade para tentar acabar com a nossa vida. Então eu quero trazer um exemplo aqui, para deixar isso tudo que eu estou falando um pouco mais claro aqui para todos nós. Abra sua Bíblia aí, lá em Lucas, no capítulo 4, rapidão. Lucas, capítulo 4. E aí permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos trabalhar em cima desse texto. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Há um episódio muito curioso da história de Jesus. O texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão.
Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus, e eu posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos teus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Olha só, presta atenção nesse texto que a gente leu, o que estava rolando aqui. Presta atenção. Primeiro, um pouquinho antes disso aqui acontecer, Jesus tinha acabado de vir do Rio Jordão, onde ele havia sido batizado por João Batista. Então, você imagina, Jesus, no comecinho do seu ministério, ele vai encontrar aquele que estava anunciando a vinda do Cristo, do Messias. Ele vai encontrar João Batista. Então João Batista olha para ele e fala: não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não sou digno de te batizar, é você que tem que me batizar. Ele fala isso para Jesus. Aí Jesus fala: não, meu filho, é necessário que você me batize. Aí ele vai, ele é batizado por João Batista. E aí no momento quando ele está sendo batizado por João Batista, do céu, abre o céu, aí ouve-se uma voz grave de Deus, eu acho que é grave, por isso que eu falo, dizendo, não vai dar, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E aí uma pomba desce, que é o Espírito Santo em forma de pomba. Ele desce e é um negócio maravilhoso. E aí logo depois disso, o próprio Espírito Santo pega Jesus, leva ele para o deserto, para ele se preparar, porque ia começar o seu ministério. Jesus ia começar a fazer muita coisa. E aqui, gente, presta atenção nisso. Nós já entendemos algo que é muito importante. Eu já quero, antes de aplicar em alguns pontos, eu já quero ir compartilhando com você. Aqui a gente já entende que da parte de Deus para nós, muitas vezes não há um interesse de nos livrar das batalhas que nós temos que enfrentar. Na verdade, muitas vezes o interesse de Deus vai ser te levar nesse ambiente de batalha, para que você fique firme nele e vença as suas batalhas. É por isso que o texto diz que o próprio Espírito Santo pega e leva Jesus para o deserto. Você imagina Jesus humano, o Espírito Santo leva ele para o deserto e fala: mano, tá de brincadeira, precisa mesmo, velho? Não, você sabe que eu sou Deus. Mas a verdade é que Ele leva. Então presta atenção, às vezes nós estamos passando por desertos na nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, e a gente começa a achar que Deus nos abandonou, de que Deus não está mais com a gente. Mas a verdade é que a gente precisa começar a dar graças a Deus, porque muitas vezes esses momentos difíceis, esses desertos que nós passamos, muitas vezes é o próprio Deus nos levando num ambiente onde Ele nos ensina a ser forte. O deserto, gente, ele é difícil, mas ele não é um lugar improdutivo para quem está com Deus, porque lá nós aprendemos muita coisa. Então às vezes você está vendo um monte de coisa acontecer na sua vida, você não está entendendo por quê. Guarda isso que eu estou te falando. Pode ser que o Espírito Santo tenha te levado para esse ambiente, para que você não se livre da batalha, mas para que você fique firme e se prepare para vencer a batalha com o Senhor. Aí continuando, a gente vê que Jesus, Ele faz um jejum fortíssimo, 40 dias sem comer. E Ele permaneceu orando nesses 40 dias ali no deserto. Imagina o desconforto, gente. O que Jesus estava fazendo aqui
Imagina, Jesus estava num formato de homem, Jesus estava igual eu e você, com as mesmas necessidades, com as mesmas dificuldades, com as dores. Jesus, homem, ele vai e ele passa 40 dias orando sem comer, porque ele estava ensinando para ele mesmo, para o seu cérebro, para a sua cabeça, para o seu corpo, ensinando que para ele era mais importante ter a vida espiritual firme e forte do que o seu próprio corpo. A gente vê que Jesus, ele estava ensinando para si próprio, para o seu lado humano, que a sua vida espiritual ela é mais importante do que todo o resto. E isso também é algo que eu e você precisamos aprender, porque nós precisamos ensinar para nós mesmos, para o nosso cérebro, para a nossa cabecinha, de que a nossa vida espiritual, de uma maneira intencional nossa, vale mais do que todo o resto. A gente precisa ensinar a gente mesmo e parar de alimentar uma teimosia nossa, de achar que dá para viver alimentando dois tipos de vida, dois tipos de perfil. Você quer ver, só para ficar mais claro isso? Tem pessoas que às vezes têm desejos que não são desejos bons, que levam ao pecado e não entende de onde vem. Não sabe, nossa, por que eu penso nisso? O que está acontecendo? Por que eu sempre luto contra isso? O que está rolando? A verdade é que muitas vezes nós passamos muito mais tempo da nossa vida alimentando a nossa carne, dizendo para nós mesmos de que isso é importante. Aí quando queremos ter um lado espiritual forte, naturalmente ele vai ficar mais fraco. Então Jesus nos mostra aqui que ele está ensinando para ele mesmo durante 40 dias, de que para ele mais vale um lado espiritual firme do que o seu próprio corpo. Jesus ensina isso. Você quer ver, por exemplo, como que acontece? Um exemplo disso. Tem pessoas às vezes que desistem da luta contra o pecado da pornografia, por exemplo, porque lutam e volta e meia caem no pecado. Agora, para pensar. Você ficou anos ensinando o seu cérebro de que aquilo é a única forma de prazer que você tem. E você quer que em 2, 3 dias, que você lê a palavra, que você ora, que aquilo seja mais forte do que aquilo que você ensinou ao seu cérebro. Não funciona assim. Por isso que Jesus, ele fica o tempo necessário para ele e permanece ensinando o próprio corpo, o próprio cérebro, de que para ele era mais importante o espírito do que a carne. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Só para fechar isso aqui, lembra do que Romanos 12:1 diz? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está querendo dizer? Mata a tua carne, mata os seus desejos, fortalece o teu lado espiritual, mais do que o teu lado humano, carnal. E aí o texto termina dizendo: este é o vosso culto racional. Ou seja, não é algo natural. Deus não vai vir enfiar no teu cérebro o desejo e o amor por Ele. Isso aí é coisa que o diabo faz com os pecados. Não, é uma escolha minha e sua, de alimentar o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso raciocínio, de que para mim é uma escolha valorizar muito mais a minha vida espiritual do que a minha vida humana. E aí, Jesus então, como eu estava dizendo, fica 40 dias sozinho no deserto sem comer. E aí no final desse texto que a gente leu, diz que ele teve o que você talvez esteja aí no seu lugar também. Ele teve o quê? Fome. Claro, 40 dias sem comer, tem gente que fica 40 segundos sem comer e já está com fome. O Luan, por exemplo, cadê? O Luan, 40 segundos sem comer, o menino já está. Gente, o Luan até que é de boa, vocês têm que ver. Eu vou aproveitar e falar que ela não está aqui. Gente, a Marininha com fome, irmão. Eu já orei repreendendo já, não sei. Porque pensa numa menina brava. Marininha, para quem não sabe, é minha esposa.
É uma grande mulher de 1,5 m, que com fome não dá. Não queiram ver essa cena dela com fome. Mas olha só, porque, presta atenção, por que a Bíblia diz que Jesus teve fome? Sabe o que isso significa? Significa que, humanamente falando, Jesus estava fome porque ele estava o quê? Quando você fica muito tempo sem comer, você fica o quê? Além de fome, você fica o quê? Isso, obrigado. Fraco. Você fica muito tempo sem comer, você fica fraco. É natural, gente, é o ser humano. Fica 40 dias sem comer, você vai ver, vai ficar fraquinho, desnutrido. Tem gente que faz jejum de uma refeição só, desmaia, passa mal, liga para o pastor. Presta atenção. Jesus, ele estava vulnerável. Aí, o que acontece? Satanás, quando vê alguém fraco, quando vê alguém vulnerável, faz exatamente o que ele fez aqui com Jesus. Ele vai e tenta o quê? Acabar com Jesus. Ele vai, começa a plantar a ideiazinha, ele mexe na identidade de Jesus, por exemplo. Jesus, se tu és o Filho de Deus, como Deus acabou de dizer ali no Rio Jordão, manda essa pedra virar pão e come. Depois ele vai e mexe com a autoridade de Jesus, mexe com o poder de Jesus. Satanás vai, por quê? Porque, presta atenção numa coisa, o diabo sempre vai esperar uma oportunidade de alguém que está fraco, para ele tentar. Se ele fez isso com Jesus, imagina com a gente. Você acha que Satanás vai chegar para tentar você na hora que você está bem demais, fluindo, tudo perfeito com Deus? Não, vai ser no momento de fraqueza, no momento que você está mal, no momento que você está debilitado, que você está fraco. E eu não estou dizendo só de saúde, não é isso não, eu estou dizendo de emocionalmente, estou dizendo de um monte de coisa. É por isso que é importante nós lembrarmos aquele texto que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que provém as fontes da nossa vida. Porque quem não guarda o coração, deixa ele vulnerável, aí Satanás vem atacar. Satanás fez isso com Jesus. Mas aí, gente, na história que nós lemos aqui, o que acontece? Jesus estava forte, estava fraco humanamente falando, mas ele estava forte o quê? Espiritualmente. Aí o que ele faz? Ele dá uma paulada no diabo. Ele dá aquele baile, aquela humilhação, ele dá uma aula de EBD para Satanás. Ele fala, dá uma aula de Bíblia, fica firme e não cai. Por quê? Satanás viu o quê? A fraqueza dele humana, mas não viu que ele estava forte espiritualmente. Mas, sempre tem um mais. Presta atenção aqui. Não dispersa não. Sabe o que me chama mais atenção? É que no último versículo que a gente leu, tinha que ser no último versículo. O texto diz o seguinte, versículo 13 diz: quando o diabo terminou de tentar Jesus, ou seja, o diabo desistiu porque viu que ele estava firme, deixou até que surgisse outra oportunidade. Sabe o que significa isso? Que Satanás é chato pra caramba. A Bíblia diz que ele vai embora, mas fica esperando uma outra oportunidade, a próxima oportunidade para tentar Jesus. E aí tem gente aqui no nosso meio achando que a Bíblia ia dizer o seguinte: Satanás então tomou um baile de Jesus ali na Bíblia, foi embora e desistiu. Aí tem gente que acha que vai ser assim com a gente. Satanás vai olhar para a gente e falar: poxa, perdi, né? Nossa, como ele é firme. Esse deixa quieto, esse aí já vai para o céu, tá de boa. Não vou fazer mais nada contra ele, não. Ele é bonzinho demais. Eu vou tentar o outro ali, que o outro ali não presta. Você acha que é assim? Não! Agora acordou. Não é assim. Lembra o narrador lá falava: não é assim. Lembra
disso? Não é assim. Presta atenção, a Bíblia está dizendo que ele vai embora, mas fica esperando até que surja outra oportunidade. Porque ele vai tentar Jesus, porque achava que Jesus estava fraco, e encontra alguém que estava preparado espiritualmente. E aqui nós estamos falando de Jesus. Agora, você está achando aí que o diabo vai pegar leve com você? A resposta é, não vai. Com a gente é a mesma coisa. Mas presta atenção, quando você está firme com Deus e o diabo vem te tentar, ele até vai embora. Mas se ele fez isso com Jesus, ele também vai ficar comigo, com você, esperando a próxima oportunidade, onde ele vai te encontrar fraco, onde ele vai te encontrar despreparado, onde ele vai te encontrar desatento, para tentar destruir com a nossa vida. É isso, é a única coisa que o diabo serve, é para isso, gente. Então não vai desistir. Então, presta atenção, eu quero te ajudar agora, em cima desse texto, já pensando nessa virada de ano, para você chegar aqui diferente no ano que vem, chegar muito melhor do que você chegou no começo desse ano. Eu quero te ajudar a entender algumas coisas em cima desse texto de Jesus, para que você esteja preparado. Porque o diabo pode até achar que você é um alvo fácil, porque você está cansado, você pode estar mais fraquinho, mas quando ele for tentar contra a sua vida, colocar uma tentação em você, ele precisa encontrar alguém preparado espiritualmente, alguém que está firme, alguém que é forte espiritualmente. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, e eu vou pedir para você dizer isso para a pessoa que está do seu lado, é que a vida com Jesus, ela é diária. Fala isso para quem está do seu lado. A vida com Jesus é diária. Tem que estar preparado, gente, todos os dias. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu já filmei muitas vezes para Azul. Azul Linhas Aéreas. Eu filmei para a Companhia Aérea Azul. E havia uma coisa que sempre me chamava a atenção, que era o seguinte: quando o avião, antes de sair para voar, ele, não sei se alguém já voou de avião, você olha na janelinha, está cheio de uns negocinhos vermelhinhos pendurados no avião inteiro. Isso é porque logo que o avião chega lá, ele pousa, ou ele já está antes de sair, os caras vão colocando aquelas tagzinhas, que é todos os lugares onde eles precisam rever a manutenção, onde eles precisam passar e olhar. E aí depois vem um cara, uma equipe de manutenção, olhando cada ponto, analisando cada um desses tagzinhos. Aí ele vê aqui, o combustível está ok, tira a tag porque aqui já foi. O motor está ok, beleza, a turbina está ok, beleza. Ele vai eliminando os pontos, para depois esse cara da manutenção dizer, esse avião tá bom para voar. Aí o avião sai, vamos supor, daqui de Campinas, chega no Rio de Janeiro. Ele chega lá, sabe o que acontece? Tudo de novo. 1 hora só depois, ele vai, coloca as tags, vem alguém e vê toda a manutenção, olha tudo. Sabe por quê? Porque não importa quantas vezes esse avião já foi checado no dia, não importa quantas vezes ele já voou no mesmo dia, eles precisam garantir em cada viagem, através de uma inspeção, de que aquele avião não vai falhar. Da mesma maneira como os pilotos, por mais que ele tenha muita experiência, anos de voos, horas de voos e tudo mais, todo o tempo, pelo menos uma vez por mês, ele precisa ir para dentro de um simulador, onde eles colocam lá a pior situação de um avião caindo, para ver se aquele cara está bem para resolver o problema. Sabe o que eu quero dizer? É que a Azul sabe que por mais seguro que seja um avião, ou experiente seja um piloto, ele pode falhar. E cá entre nós, ninguém quer que um avião falhe. Você não vai querer que bem no dia que você está voando o avião falhe. Então o que eles fazem? Eles garantem a manutenção e a prevenção diária. O que eu quero dizer é que da mesma maneira, dessa mesma forma tem que ser a nossa vida com Deus. Nós precisamos todos os dias nos capacitar e nos fortalecer em Deus. É tipo escolher Jesus diariamente. É colocar o nosso joelho no chão diante de Deus todos os dias e falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, talvez eu tenha feito coisas que o Senhor não se agrada, mas eu me arrependo e eu escolho o Senhor hoje,
de novo. Seja escolher o Senhor nas amizades. Tem gente que às vezes você caminha junto, que te leva para longe de Deus. Os ambientes que você frequenta, aquilo que você consome. Às vezes a gente escolhe consumir coisas, ver no celular, na televisão, um monte de coisas que mais nos levam para longe de Deus e nos deixam frágeis do que nos aproximam de Deus, no que nós falamos e etc. Presta atenção aqui. O ministério, gente, não é para ser uma muleta que você só consegue andar quando você está aqui. Não. Você tem que escolher Jesus diariamente, se arrepender, colocar sua vida diante do Senhor todos os dias. Isso tem que ser uma prática nossa. Tem que ser uma prática, porque escolher todos os dias a Deus significa você se preparar todos os dias, você ficar forte todos os dias. Uma segunda coisa para a gente já encerrar, presta atenção aqui. Uma segunda coisa é que nós precisamos ter a palavra de Deus na ponta da nossa língua. Numa batalha, gente, um soldado que está desarmado, ele está vulnerável, ele está fraco. E no mesmo texto, no mesmo capítulo de Efésios que nós lemos lá no começo, diz que a nossa espada, ou seja, a arma que nós temos, é a palavra de Deus. É exatamente por isso que quando Jesus era tentado pelo diabo, ele não respondia com o que ele achava, ele não respondia com a sua própria palavra, não, ele respondia com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única que tem poder de calar o inimigo e mandar ele embora. A palavra de Deus é a única que tem o poder de nos proteger, de nos defender atacando o inimigo. E mais do que isso, a palavra de Deus é a única que tem o poder de nos fortalecer durante a batalha. Agora, essa é uma realidade para quem domina a Bíblia, para quem conhece. Hoje em dia tem um monte de gente querendo vencer as batalhas, querendo vencer tentação, querendo vencer o inimigo, sem conhecer a palavra, sem conhecer nada, sem ter tempo de leitura, sem ter tempo de absorver aquilo que Deus está nos ensinando na palavra. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia, ela é viva, gente, ela fala com a gente naquilo que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos vivendo. Se você já passou por algum atendimento comigo, provavelmente você já pode ter ouvido eu dizer a seguinte frase, falou assim: olha, eu vou te falar algo em cima do que você me contou, que é algo que Deus está falando comigo essa semana, talvez eu vá pregar isso semana que vem, tal, porque a verdade é que é o seguinte, não é uma coincidência de que todas as vezes que eu trago algo, é aquilo que Deus está falando comigo na palavra. Ou você acha que eu fico ali pensando, hoje eu vou atender o João, então eu vou ficar escolhendo um texto aqui, já adivinhando o que você vai me falar? Não é isso. Aquilo que Deus está ministrando comigo é vivo, não só para mim, mas para as pessoas que estão do meu lado. Então guarda uma coisa, a única arma que nós temos para vencer o inimigo numa batalha, para permanecer firme nesses dias em que nós não estaremos aqui reunidos de sábado, para vencer as tentações que o diabo vai tentar colocar na sua cabeça enquanto agora você está de férias, com o seu tempo vago, sem fazer nada, sua principal arma é a batalha. E o terceiro e último, nós precisamos obedecer e ser cheios do Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, obedecer e ser cheios do Espírito Santo. No texto diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Como eu disse, imagina a experiência de Jesus, que ele tinha acabado de viver com Deus ali no seu batismo, ser levado para o deserto para ser tentado. Você acha que ele não sabia que era para isso? Você acha que foi uma grande surpresa? Você acha que é uma grande coincidência de que no momento que ele está cheio do Espírito Santo, ele é levado para o deserto? A verdade, gente, é que não é. Porque guarda uma coisa que eu vou te dizer. Uma das grandes coisas que Deus precisa olhar para mim e para você e enxergar é a obediência. E a obediência aliada com o ser cheio do Espírito Santo
nos garante a firmeza espiritual durante as provas que nós passamos. Muitos hoje, presta atenção nisso, muitos hoje querem ser cheios do Espírito Santo, ficam buscando o Espírito Santo por aí, indo de vigília em vigília, buscando um monte de sensações que o Espírito Santo pode gerar, mas não querem ser cheias do Espírito Santo para serem testadas e para obedecer. Eu conheço um monte de gente aí, que um monte de gente conhece e fala, esse é cheio do Espírito Santo. Mas quando você vai olhar a vida de obediência, está tudo errado. Porque deixa eu te falar uma coisa, para ser cheio do Espírito Santo, gente, começa sendo obediente à sua palavra, sendo obediente ao Senhor, aos seus planos, aos seus métodos. Então guarda isso que eu vou te falar. Não existe nenhuma possibilidade de alguém ser cheio do Espírito Santo sem ser obediente ao Senhor. Não existe. Se alguém parece ser muito cheio do Espírito Santo, mas não é obediente à sua palavra, não é obediente às autoridades, não é obediente ao pastor, guarda isso que eu vou te falar, é pura performance. Porque Jesus, quando estava cheio do Espírito Santo, sendo Deus, quando o Espírito leva ele para o deserto, ele é obediente. E mais do que isso, em Filipenses 2, diz que ele foi obediente até a morte. Jesus deixa isso claro para a gente, de que a obediência de Jesus levou ele para o deserto, levou ele para um momento difícil. Mas, guarda isso que eu vou te falar, a aprovação que ele teve após o deserto, leva ele para uma vida muito mais poderosa, mas passa pela obediência. Só para a gente fechar esse ponto, olha só o que diz, em João 14, Jesus falando com os seus discípulos, ele diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Sabe o que significa isso? Obediência significa amor a Deus. E quando nós unimos essas coisas, nós recebemos o poder do Espírito Santo. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite, em cima dessas três coisas simples, é que talvez a gente vá para um momento agora onde eu tenho certeza que o diabo vai tentar te atacar. Se é que ele já não está fazendo isso diariamente, tentando sua vida, tentando levar você para caminhos errados, te oferecendo coisas que você sabe que não são boas e lícitas para você. Mas eu quero que você se lembre de que escolher Jesus é algo que nós temos que fazer todos os dias. Porque inevitavelmente em algum momento nós vamos estar fracos, mas se nós não o escolhermos todos os dias, nós não fortalecemos o nosso espírito. A segunda coisa é que você precisa se alimentar da palavra. Você precisa estar com a tua espada na mão, porque quando o inimigo vier te atacar, esse aqui é o poder de Deus disponível para mim e para você, rebatermos as tentações do inimigo contra mim e a sua vida. Se você se agarrar nisso aqui, nesse final de ano, eu tenho a certeza absoluta que você vai chegar aqui em 2024 forte, poderoso, cheio do Espírito Santo, porque você se agarrou na palavra de Deus no teu fim de ano. Você pode gastar tempo no TikTok, no Instagram, fazendo um monte de coisa, jogando videogame, indo para rolê, indo para shopping, bebendo cerveja, bebendo bebida, bebendo uma batidinha que seja no Natal. Você pode fazer tudo isso, presta atenção, isso tudo vai te enfraquecer e vai te deixar apto a cair com os ataques do diabo. Mas se você tiver com essa espada aqui na tua mão, o diabo vai vir, você vai dar no meio da cara dele, ele vai embora. E por último, como eu disse, você precisa obedecer ao Senhor e ser cheio do poder do Espírito Santo. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. Eu quero de uma maneira muito rápida agora. Presta atenção aqui em mim agora, não distrai não. Deixa eu te falar uma coisa. Nós podemos fazer aqui apelo, chamar um monte de gente para vir aqui à frente, mas presta atenção,
estar preparado, estar firme no Senhor, estar firmado, firme e escolhendo Ele todos os dias. Presta atenção, não é algo que é para alguns, não é algo que é só para aquele, para o X, Y, fulano, ciclano, é algo para todos nós. O ataque do inimigo é contra todos nós. Então, eu quero que você agora feche os seus olhos onde você estiver. Não perde a oportunidade agora de fechar os seus olhos. E eu quero que você comece a pensar sobre a sua vida. Pense em duas coisas. Primeiro, como é que você está e como é que você chegou até aqui? Será que Satanás já tem vencido as batalhas que ele tem travado contra você? E mais do que isso, eu quero desafiar você, aí no teu lugar, com a tua simplicidade, fazer um compromisso com o Senhor hoje, de falar: Senhor, assim como Jesus fez naquele deserto, eu vou escolher me fortalecer e estar preparado espiritualmente, porque não vai ser só nesse final de ano, mas vai ser para o resto da minha vida, que Satanás vai vir, mas vai bater em retirada, porque eu vou estar pronto, firmado no Senhor e forte espiritualmente. E enquanto nós cantamos aqui, eu quero que você comece a pensar sobre a sua vida. E eu vou voltar aqui daqui a pouco para nós orarmos, mas esse é um compromisso de todos nós. Então não perde essa oportunidade aonde você estiver, de falar com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vamos cantar.